Bom dia, vocês estão me ouvindo? Bom dia, professor. Vou esperar um pouquinho, tá? Só os demais entrarem. Vocês receberam o link da aula no grupo de WhatsApp? Ou entraram pela plataforma? Eu entrei pelo grupo. Então vou esperar um pouquinho. Hoje a gente tem 2 aulas seguidas, viu? Vocês já têm o horário? Já Já, né? mandaram Então, no grupo. tá, então hoje a gente tem, vocês já sabem, né? Nós temos agora matemática e a nossa próxima aula geometria, tá bom? Tá. 10 minutinhos de intervalo de uma aula para outra. Inclusive, enquanto vocês vão entrando aqui, eu já vou mandar o convite da outra aula. Só um minuto. Ok. Vou mandar para Juliana para ela postar lá para vocês. Vocês lembram onde a gente parou ontem? Não vi na aula de ontem. Quem assistiu a aula ontem? Ninguém que tá aí assistiu a aula ontem? Cauã? Aula de matemática ontem? Do primeiro B? Ontem nós tivemos matemática na segunda aula. Foi, segunda aula. Esses meninos parecem também envergonhados. Pois é. Ou estão com vergonha, ou estão fazendo outra coisa, né? Será? Professora, Oi? aquela atividade que você mandou lá do 1 ao 4, sabe? Eu, do 1 ao 4? É, uma atividade lá, eu acho. Não, eu não mandei atividade ainda, não. Lá no, lá no grupo aí. Tem uma Não. atividade sim de matemática. É, deu uma lá. Primeiro B É, foi mandado errado. Quem tem aí essa atividade? Dá pra me mostrar? eu já Eu imprimi já. tenho. Imprimiu? Mostra pra mim, então. Ativa a câmera e mostra pra mim. Eu acho que não é minha, não. Eu tô trabalhando só conteúdo. Deve ter postado errado. Pega aí e me mostra. Fiquei curiosa. Quem tem, mostra pra mim a atividade. Não Tá tô escrito conseguindo. professora Luciene. Tá errado mesmo. Tá errado. A Lucilene, ela é do terceiro ano. Aí, ó. Mandou lá no grupo. Chega mais próximo à câmera assim pra me visualizar melhor. Tá dando reflexo. Não, gente, isso não é pra vocês. Ah, tá. Isso não é meu. Isso é matemática básica, tá? É de Tá. Por isso que vocês, tava sim. fácil. É de vocês, sim. Só que não é meu. É matemática básica. Tava até estranho hoje. No primeiro ano, atividade fácil dessa. Não, é porque vocês têm a disciplina de matemática básica também. Eu estou dando matemática mesmo, que é o que segue o conteúdo de acordo com cada bimestre, tá bom? A Lucilene, ela trabalha com matemática básica com vocês, tá? Uhum. Aí vocês não esqueçam, Lucilene, Larissa. Eu, a Larissa, trabalho com matemática e geometria. A Lucilene só matemática básica, tá bom? Trabalhando números decimais com vocês, né? Muito bacana, muito bom isso. Não esqueçam de colocar aqui para mim, meninos, o nome de vocês e a turma para registrar a frequência, principalmente quem já entrou aí, tá? Coloca, por favor.
Então, vamos lá, vou fazer o compartilhamento de tela do nosso conteúdo. Eu perguntei, vocês não me responderam. Quem estava na aula ontem, a gente falou de conjunto dos números racionais? Eu me esqueci. Foi, professor, nós falamos disso aí, ó. Foi, não foi? Então tá. Então, o conjunto dos números racionais, que eu lembro que primeiro C foi que eu fui... foi bem pouco, porque foi a primeira aula. Vocês acho que eu já tinha falado mais um pouquinho mesmo. Então, vamos lá. Os números racionais, em resumo, só para lembrar, né? São os números inteiros, os fracionários, os decimais exatos e as dízimas periódicas. Continuando. Quem quiser fazer print, viu, gente? Para passar isso aqui pro caderno é importante passar. Pode pedir para voltar em algum slide que eu volto também. Então, pessoal, isso aqui, ó, eu cheguei a explicar para vocês, eu acho, mas vamos relembrar. Quando eu tenho um número decimal exato, vocês estão trabalhando aí número decimal com a Lucilene em matemática básica. Então, vocês devem saber isso aqui já, né? E eu quero transformar ele em uma fração. O que eu vou fazer? O que me importa, o mais importante para mim é o meu denominador. O denominador em um número decimal é sempre base 10, tá? E essa base 10, ela vai estar elevada a um expoente. Esse expoente é sempre um número natural, um expoente natural. Então, o que eu tenho que observar? Ó. Então, ó, nos exemplos que eu tenho aqui, 0,35. Vou transformar esse número decimal em uma fração. O que eu vou fazer? O meu numerador sempre será um número inteiro que eu tenho. Nesse caso, qual é o meu número inteiro? 35. Ficou claro isso? E o meu denominador? Meu denominador eu sei que sempre será a base 10. Agora, o que eu tenho que fazer? Tenho que observar quantos números eu tenho após a vírgula e vou elevar esse denominador a um expoente natural. Após a vírgula aqui, ó, 0,35, quantos números eu tenho depois da vírgula nesse exemplo? 2. 2. Então, eu vou pegar a minha base 10, que é o meu denominador, e elevar o expoente 2. Feito isso, o que eu tenho como resposta? 35 dividido por 100. Professor, é fácil, né? Eu vou pegar 35 e vou dividir por 100. Não é isso. Não é isso que o exemplo está pedindo. Se você fizer isso, você vai continuar com um número decimal. Você está transformando esse número decimal em uma fração. Então, 35 dividido por 100. Existe algum número que eu possa simplificar essa fração? Lembrando que para simplificar essa fração, eu preciso dividir o numerador por esse número e o meu denominador pelo mesmo número, senão não simplifica. Então, qual o número que eu posso simplificar essa fração aqui? Eu sei que tem uma resposta, eu vou chegar em 7 dividido por 20. Qual é o número que eu posso simplificar? Tanto o meu numerador como o denominador, que vai me dar esse resultado de 7 dividido por 20. Sete dividido por 20 avos. Vocês sabem qual? O 5, tá? Se eu dividir o 35 por 5 e o 100 por 5, eu vou chegar a esse resultado aqui, tá? Exemplo 2. Exemplo 2, eu tenho menos 1,8. Vou transformar esse número decimal em uma fração. Professora, mas aí antes da vírgula eu tenho um número inteiro, não tenho zero. Mesma coisa. Excluo essa vírgula, então eu vou ter que número? Menos 18. É o meu numerador, tá? Denominador eu já sei, será 10. Mas essa base 10, que é o meu denominador, ele tem um expoente. Como que eu faço para descobrir isso?
observe quantos números tem depois da vírgula. Nesse exemplo, eu tenho quantos números depois da vírgula? Um número só, então eu vou ter 10 elevado a 1. Meninos, regrinha, tá? Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, é igual a menos 18 dividido por 10, porque 10 vezes 10 elevado a 1 é ele mesmo, tá? Tá bom? Por regrinha, todo número elevado a expoente 1 é o próprio número. Qual o número que eu posso simplificar o meu numerador e o meu denominador? 2. 2. Isso, 2. Então, 18 dividido por menos 18 dividido por 2 é menos 9, né? 10 dividido por 2 é 5, então eu vou ter menos 9 quintos, né? Aqui, ó, menos 9 dividido por 5. Então, pronto, é isso que eu tenho que fazer, tá? Toda vez que eu for transformar em um número decimal em uma fração, é isso que eu tenho que fazer, tá bom? Se a fração der para simplificar, eu simplifico ela. Se não, paro por ali mesmo. Agora, nós vamos falar de dízima periódica. Eu acho que eu falei de dízima periódica para vocês. Faltou dar exemplo, né? Dízima periódica é também um número decimal, só que com uma diferença. O número decimal exato, após a vírgula, eu tenho um número inteiro. Na dízima, não. Após a vírgula, eu tenho uma sequência de números que vão se repetindo. Isso infinitamente. E essa sequência de números que se repetem, eu chamo de período da dízima. E tem o nome de dízima por causa desse detalhe. Ela tem, toda dízima periódica é um número decimal que após a vírgula tem uma sequência de números que ficam se repetindo infinitamente, tá? Então, nesse exemplo aqui, ó, 23,4, 72, 72, 72, infinitamente, pergunto para vocês, qual o número dessa dízima periódica é o período dela? Primeiro ano. Vocês entenderam minha pergunta? Não. Ó, então vamos reformular. Por que que eu sei que esse exemplo aqui, 23,4727272, é uma dízima periódica? Vamos começar por aí. Por que que eu sei que é uma dízima? Porque os números estão se repetindo. Os números estão se repetindo após a vírgula. Professora, mas depois da vírgula tem um 4. 4 não está repetindo, mas observa a sequência de número depois do 4. Qual o número que se repete? 72. 72. E está se repetindo infinitamente, não está? Sim. Então, é uma dízima periódica. Pergunto para vocês. O 72 é o que está repetindo. Então, qual é o período dessa dízima? Se eu sei que o período da dízima periódica é o número que se repete depois da vírgula. Então, qual é o período? Setenta e dois. 72. Então, vou perguntar para vocês assim, qual é o período da dízima? Vocês vão observar o quê? Qual o número depois da vírgula que está se repetindo um atrás do outro, assim, em sequência? Esse número que se repete é o período da dízima, tá? Ficou claro para todo mundo? Sim. Sim. Respondem aí para mim saber, tá? Por favor, não fiquem sem me dizer, senão fico na dúvida se vocês estão entendendo ou não. Essa dízima periódica, ela tem uma fração, assim como o número decimal exato. Ela também tem uma fração. A fração que gera essa dízima, a gente chama ela de geratriz, tá? Geratriz quer dizer o quê? A fração que dá origem à dízima periódica. Quando eu tenho uma dízima, o que eu tenho que fazer para escrever ela em forma de fração? Eu tenho que descobrir qual foi a fração que originou ela. Como inicialmente eu não sei, então eu vou procurar.
Para procurar, eu vou resolver alguns cálculos simples, mas eu tenho que resolver. Então, presta atenção nesse exemplo aqui, ó. Achar a fração geratriz da dízima periódica, tá pedindo a gente para achar a fração que gerou essa dízima. A dízima é 42, 0,42, 42, 42. Pergunto para vocês, qual é o período dessa dízima? 42. 42, muito bem. É um número que está se repetindo após a vírgula, tá? Outra perguntinha. Após a vírgula, quantos números você tem que estar se repetindo? Infinitamente. Infinitamente, sim. Só que quem está repetindo, a gente tem uma unidade dezena. Então, nós temos o 4 e o 2. Então, é 2 números. Se fosse só 0,333, então a gente tem depois da dízima que está se repetindo apenas um número só o número 3. Então, nessa dízima periódica, eu tenho o 42 se repetindo. Então, eu tenho 2 números, certo? O 4 e o 2. Tranquilo isso? Ficou fácil? Entenderam isso ou não? Sim. Sim? Fácil, professora. Fácil, né? Então, vamos lá. Sim. Por que eu perguntei isso? Vocês vão entender agora. Eu quero encontrar a fração geratriz que deu origem a essa dízima aqui. Como eu não sei, eu vou chamar ela de x, tá? Então, eu vou dizer que x é igual a dízima. 0,4242. Esse é o primeiro passo, tá? O primeiro passo é esse. Então, o que eu vou fazer? Após a vírgula, não tem dois números se repetindo, o 4 e o 2, infinitamente, que vai dar 42, 42, 42. Então, 42 ele não é composto somente de um número, e sim de dois números. Por isso, eu vou multiplicar por 100, tá? Como é uma igualdade, se eu multiplico um membro por 100, eu tenho que multiplicar todos os membros por 100. Entenderam isso? Então, eu vou pegar 100, multiplicar com um x, igual a 100 multiplicar com a minha dízima. Ficou claro isso? Sim. Sim? Então, eu vou ter 100 vezes x é igual a 100 vezes 0,424242, tá? Então, agora, 100 vezes x é igual a 100x. 100x é igual a 100 vezes 0,42. Eu vou, então, ter como resposta 42,4242, tá bom? Uhum. Então, eu cheguei na minha segunda parte da conta. Professora, mas e aí? A senhora fez a multiplicação, multiplicou tudo por 100, tanto um membro quanto o outro, multiplicou por 100 porque são dois números que se repetem depois da vírgula, mas ainda não encontrei a fração. O que eu vou fazer? O próximo passo, então, é eu pegar o segundo membro, subtrair, a segunda operação, subtrair da primeira operação, tá? E subtrair membro por membro. Então, quando vocês montarem isso daqui, vocês têm que montar certinho, senão fica errado. Vocês têm que montar x abaixo de x, vírgula abaixo de vírgula, tá bom? Se não fizer assim, fica errado, porque nós vamos subtrair membro por membro, tá? Outra coisa, eu só posso subtrair a segunda operação pela primeira operação a partir do momento que eu olho e eu vejo que eu tenho o mesmo período, tanto na primeira etapa quanto na segunda etapa. Professor, e se eu não tivesse o mesmo período, o que vocês tinham que fazer? Continuar multiplicando até vocês encontrarem um resultado que vocês chegariam ao mesmo período, tá? Então, é claro que eu não vou cobrar isso de vocês, que a gente não vai ficar preso em dízima periódica, mas vocês têm que saber, tá bom? Então, olha só.
Vou pegar a segunda conta, 100x é igual 42,4242. Vou subtrair a primeira, que é x menos 0,4242. Pronto. Montei a minha conta. Olha só. Membro abaixo de membro, tá? Vírgula abaixo de vírgula. E sinal de igual abaixo de sinal de igual. X abaixo de x. Agora sim eu posso subtrair. Então, ó, 100x menos x é quanto? 99x. Tudo isso é igual 42,42 menos 0,4242. Presta atenção. 42 menos 0 é quanto? 42. O período da conta de cima, com o período do primeiro membro aqui da nossa conta, com o segundo membro da nossa conta, não é o mesmo? Sim. Não é? Não mesmo? Então, o que eu vou fazer? Sim. Eu vou subtraindo um pelo outro, vou zerar, não vai? Então, eu posso cortar. 42, 42, 42 com 42, 42. Aqui, gente, um anula o outro. Faça um favor para mim, só deixa os microfones no mudo, porque tá tendo muito eco. Tá? Então, olha só. Eu vou ter aqui, ó, 42, 42, 42. Posso zerar isso daqui, porque isso aqui vai se anular. Como resultado, eu tenho 99x é igual a 42. Agora fica fácil. Preciso, então, descobrir qual é a fração. Então, eu vou ter x é igual a 42. Prestem atenção. 99 está multiplicando com o x. Vai descer para o segundo membro, dividindo. 49 dividido por 99. Tem algum número que eu posso simplificar? Tem. O que eu tenho como resultado? 14 sobre 33, tá? E aqui é a minha resposta final. Então, a fração que geratriz que gerou essa dízima aqui, é essa. 14 dividido por 33. Se vocês dividir, vocês vão chegar nessa dízima aqui, tá? Dúvidas? Não. Tranquilo, né? Vou dar mais um exemplo para a gente encerrar por hoje a questão da dízima e a gente continua na nossa próxima aula com números racionais, tá? Então, vamos encontrar a fração que gerou essa dízima aqui, 4,73333. Pergunto para vocês, qual é o período dessa dízima? 3, isso mesmo. Então, eu só tenho um número só que está repetindo após a vírgula, né? Então, vamos descobrir a fração. Não sei quem ela é, então eu vou chamá-la de x. É igual à dízima, 4,73333. Próximo passo é eu começar as minhas multiplicações, né? Como o meu período é composto só por um número que está se repetindo, então eu vou multiplicar o primeiro membro por 10, o segundo membro por 10. Então, eu vou ter 10 vezes x, que é igual a 10 vezes 4,7333. Como resultado, o que eu vou ter? Eu vou ter 10x é igual a 33333, na verdade. Ou 33, tá? Então, ó, subtraio o segundo membro aqui, né? Segunda conta da primeira. E aí, vou subtrair membro por membro. Como disse para vocês, montem corretamente, tá? Então, eu tenho 10x menos x, x abaixo de x, sinal de igual abaixo de sinal de igual, 47,333
dividido por 4,7333. Então, o que que eu tenho? Ó, o que que eu vou fazer? 10x menos x é 9x, que é igual. Aqui, olha o que que a gente vai ter. 47 menos 4,7 é 42,6. Porque a sequência de 333 eu vou zerá-la. Eu posso cortar, porque são todas iguais. Então, menos com menos aqui de números iguais é zero, tá? Aí, professora, a resposta continuou decimal. O que que a gente faz? É simples, basta multiplicar por 10 de novo. Multiplicando por 10 novamente, lembrando, se eu multiplico um membro por 10, eu tenho que multiplicar todos os dois membros por 10. Então, eu vou ter 90x é igual a 426. Consumir com essa vírgula. Agora tá tudo certo. O que eu vou fazer? Isolar o x, 426, dividido por 90. Vou pensar em um número que dá para simplificar tanto o numerador, dividir tanto o numerador como o denominador por ele mesmo. Feito isso, eu chego no resultado de 71 dividido por 15. Como eu disse para vocês, se vocês pegarem essa fração aqui, dividir ela, vocês vão chegar nessa dízima aqui, tá? Então, a fração que gerou essa dízima é 71 dividido por 15. Tranquilo? Perguntas? Para a gente concluir, então, ó, a gente pode também representar os números racionais por pontos, né? Que pertencem a uma reta orientada e fazer as subdivisões convenientes de acordo com os eixos inteiros. Então, ó, menos 5 sobre 3 está bem aqui, próximo do menos, após o menos 2. Menos 6 sobre 5 está aqui antes de chegar como menos 1. 0,333 é um pouco maior que 0, então está bem aqui. 0,6 é maior que 0,3, então fica bem depois. E 1, né? Aí 1,5 é maior que 1, então ele fica aqui entre 1 e 2, tá? É isso. Conjunto dos números reais eu vou deixar para a nossa próxima aula de matemática. Vocês têm dúvidas, perguntas? Falta 2 minutinhos só para a gente encerrar. Nenhuma, professora. Nenhuma? Então, eu vou dar esse intervalinho para vocês aí do nosso horário e a gente retorna agora com geometria, tá? Por favor, não faltem, assistam a nossa aula de geometria. Até agora, meninos. Tchau, tchau. É.